eu sou a Sophie. E eu sou a Laís. E esse é o The Look Stealers, podcast que revela os bastidores do estudo look e as trajetórias profissionais do nosso time de Look Stealers, é claro. Oi, gente, eu sou a Laís e tá no ar mais um episódio do The Look Stealers, o podcast que apresenta os bastidores e as histórias de quem faz o Studio Look acontecer. E a nossa convidada de hoje faz parte do time que executa algo que a gente tem muito orgulho por aqui, que é a nossa identidade visual. Ela é uma baby Look Stealer de 22 aninhos e que chegou no nosso time no início do ano e desde que chegou já participou de muitos projetos, sempre com um olhar criativo e muita conexão com moda. Ela é uma pessoa que é apaixonada por design, já passou por experiências bem diferentes antes de entrar no Studio Look e agora vive com a gente o momento mais marcante da sua carreira. Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Isadora. Obrigada, Laís. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu já acompanhava antes. Agora que eu trabalho aqui, estou participando, estou muito feliz e muito animada. Muito legal, Dora. Também estou muito animada para poder fazer esse papo e conversar um pouquinho com vocês, saber um pouquinho mais, né, sobre a sua trajetória. Então, a gente vai do começo. A gente sempre vai do começo da carreira, né? Que, na verdade, a sua carreira ela está só começando. Mas eu sei que você está prestes a se formar em publicidade e propaganda no final desse ano. E aí eu queria saber de onde que surgiu a motivação para poder escolher esse curso, assim, como é que foi seu processo até você decidir que você queria fazer publicidade? O meu processo de escolher publicidade, ele foi meio longo, assim, porque quando eu comecei a pensar no ensino médio que eu queria fazer ali no primeiro ano, né? No primeiro ano do ensino médio, quando você chega no ensino médio, que você começa a pensar, nossa, preciso pensar para já me encaminhar. Eu queria várias coisas, assim. Eu queria ser veterinária, aí eu percebi que veterinária tinha que estudar biologia, daí eu fiquei, não sei se eu sou da biologia, eu acho que eu só gosto muito de animal. Aí desisti, aí eu fui para arquitetura, eu falei, não, vai ser arquitetura. É isso, fechamos em arquitetura. Estudei, fiz cursinho, passei na USP, inclusive, em arquitetura, só que aí eu fiquei pensando, vi a grade, falei com umas pessoas e era muita matemática e eu gostava mais da parte tipo, criativa da arquitetura. E aí eu fui pesquisar e eu vi design de interiores. Eu falei, é isso, design de interiores. Aí eu fiz um teste vocacional pelo cursinho mesmo que eu tinha feito, para passar na USP e tudo mais. Eles estavam refazendo aquele teste vocacional que faz todo começo de ano. Eu falei, eu vou refazer, porque eu não sei se é isso. E aí deu design ou publicidade. E aí eu fui pesquisando alguns cursos de design, mas eu achava meio raso, assim, não raso. Mas eu sempre fui muito comunicativa, então eu achava que só estudar design ia me deixar muito da parte de trás da coisa, sabe? Tipo, muito no backstage da coisa. E aí eu fui vendo algumas faculdades e eu conheci a Belas Artes e o curso de publicidade da Belas Artes, que a Belas Artes é uma faculdade que ela é focada mais na criatividade mesmo. E aí eu percebi que com publicidade eu conseguiria estudar o design, que eu tanto amo, que eu tanto pratico no meu dia a dia, e também eu ia conseguir entender como vender o meu design, sabe? Não ser só a designer, mas também quem comunica e quem tá passando, tipo, eu fiz esse design, mas eu fiz esse design por conta disso, entendeu? Tipo, eu não queria só estar recebendo o briefing, eu gosto de também criar. Então, eu escolhi a publicidade justamente porque juntou esses dois mundos que eu gosto muito. A parte que eu sou super comunicativa, falo pra caramba, gosto de estar ali na frente, e também o design no computador, né? Photoshop, etc. E aí, juntou os dois. E por isso eu escolhi a Belas Artes, porque eu acho que é uma faculdade que me traz muito isso, da parte da criatividade também. Enfim, tamo aí, agora a gente tá já há 4 anos quase fazendo publicidade. E agora a gente tá fazendo TCC e, meu Deus do céu, mas amei o percurso todo de publicidade, né, que agora é o último ano, então é muito focado numa coisa só, né, o TCC. Então, enfim, mas não trocaria de curso, sou muito feliz com publicidade. Essa é a minha trajetória para escolher o curso. Eu queria uma coisa criativa e fiquei me apegando a coisas que não eram até eu pensar que, ok, é isso, publicidade. Vai ser comunicadora e tá tudo bem. E você chegou então a passar num vestibular para arquitetura Passei. E você desistiu não fazer por causa da grade de matérias? De matérias. Eu fui super bem no Enem, amiga. Eu tirei 920 na redação. Eu me esforcei. Isso? Estourou! Eu me esforcei. E aí, depois eu refleti e falei, gente, nada a ver comigo. Odeio matemática, odeio. Aí eu fiquei, não. E eu tenho uma amiga muito próxima minha que faz arquitetura, e eu vejo que ainda bem que eu não fiz, porque, nossa, tadinha dela. Ela ama, né? Mas eu não era pra mim.
Isa, eu achei muito legal essa tua forma de pensar, né? Porque eu entendo que quando você escolhe talvez fazer o caminho só do design, é um caminho um pouco mais técnico, né? E você escolheu justamente pelo oposto, assim, de você conseguir olhar para mais coisas além do design. E eu tenho para mim que o futuro do mercado de trabalho é cada vez mais a gente ter profissionais de fato multitarefas, né? Que conseguem abraçar o design, mas que também conseguem entender tudo que vem antes, durante e depois da criação de uma identidade visual, de uma peça publicitária, enfim. Na hora que você foi para você ter essas conclusões e você entender que só o design não faria tanto sentido para você, você teve alguma influência, algumas trocas que você fez, ou você acha que foi o design, o teste vocacional que você fez que de fato te deu essa ideia de que você queria publicidade? Eu acho que foi um pouco de tudo, assim. Acho que o teste vocacional ele foi mais um, tipo, se liga, sabe? Mas dentro da minha casa, o meu padrasto, ele é muito da comunicação, muito do marketing, e minha mãe também, ela é totalmente, tipo, do marketing também. Então, eu via, e assim, o trabalho é uma coisa muito presente dentro da minha casa, tipo, conversa sobre o trabalho. Eu entrei na faculdade e no meus segundo semestre de faculdade eu já tava estagiando, assim. Então, trabalhar sempre foi uma coisa muito presente dentro da minha casa, sabe? Tipo, estagie, trabalhe, crie experiências. Então, isso desde antes. Então, minha mãe já falava, vê o que você quer pra sua vida e tudo mais. E aí, numa mesa de jantar, assim, numa segunda-feira, na escola, depois da escola, meus pais conversavam muito sobre o trabalho, sobre o que eles faziam. E eles são muito do marketing e da publicidade no geral. Não estudaram publicidade efetivamente, mas o trabalho deles hoje em dia, a carreira, é muito relacionada com publicidade e marketing no geral. Então eu via isso muito no meu dia a dia, sabe? E eu tenho muitas coisas que eu peguei deles, assim, essa coisa de ser mais extrovertida, de ser mais comunicativa e tudo mais. Então eu acho que eu peguei muita essa referência também da minha casa mesmo. Eu só demorei pra perceber, entendeu? Que era isso mesmo, tipo, era isso que eu sabia fazer. Só que eu fiz o teste vocacional pensando que não era isso. Como era uma coisa muito, acho que é muito enraizada, assim, dentro da minha família, não era uma coisa que eu olhava e falava, e é isso, sabe? É uma coisa comum. Não vou levar isso pra minha carreira, entendeu? Pra profissão. Mas aí, o teste vocacional fez eu só refletir que, gente, tava debaixo do meu nariz esse tempo inteiro, que era isso que eu tinha que fazer, entendeu? Combinava comigo, não tinha como fugir daquilo. Então, eu acho que foi muito isso também, que é isso, o vocacional, ele mudou a minha linha de pensamento, e aí quando eu paro pra refletir, é isso, é uma coisa que já tava comigo antes, entendeu? Muito antes, e eu não tinha percebido ainda. Então, foi muito natural também. Depois que eu percebi, eu falei, gente, óbvio, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Foi basicamente autoconhecimento, Dora. Autoconhecimento é tudo na vida. É muito bom que você conseguiu depois perceber o tanto que você já tinha essas influências dentro da sua casa. E aí, você falou que você começou a estagiar já no segundo período de faculdade. E antes de estagiar aqui no STL, eu sei que você já teve outras experiências profissionais que foram em lugares com atuação bem diferente da nossa. Foi muito engraçado. Porque eu tava só olhando o LinkedIn. Segundo semestre, eu tava olhando o LinkedIn meio sem esperança, tipo, acabei de entrar na faculdade, né? Aí eu tava só olhando lá, criei minha conta, coloquei uns cursos que eu já fiz, umas coisas assim. Aí eu fui procurando, e aí eu fui candidatura simplificada, sabe? Eu fui só, criei meu currículo, fui só tum. E aí eu coloquei pra ser social media, estagiária de social media, numa escola de yoga. Aí na hora o cara me chamou. E aí eu fiz uma entrevista no dia seguinte e eu passei na entrevista, na hora. Ele precisava de alguém, tipo assim, rápido. E era, tipo, 5 minutos da minha casa. E aí eu dei essa sorte. E aí eu comecei a estagiar na loucura, assim, muito tipo, gente, o que eu tô fazendo? Aí eu falei pra minha mãe, ela, tipo, não, mas vai, é perto de casa, vai lá. E, tipo, eu fui. E eu fui. Aí eu cheguei, tipo, num dia eu fiz a entrevista, sei lá, foi numa terça-feira, na quarta eu tava lá, 9 horas da manhã, na porta da escola de yoga, tipo, bom dia, gente, eu sou nova estagiária. Chocada. Juro. E aí eu fazia post, assim, criava umas coisas. Era um social media, mas assim, era uma escola de yoga meio independente. Então não tinha muito uma equipe, um time, tipo, um time de tananã, sabe? Era uma coisa meio todo mundo se ajuda, uma coisa meio independente, uma coisa meio vamos lá. Então eu entrei como social media, daí eu fazia uns posts, fazia o calendário do que a gente ia postar, fazia legenda, fazia um pouco de tudo que ia para as redes sociais. E eu adorei, porque eu adoro fazer isso, então pra mim foi ótimo, maravilhoso, só que foi rápido, assim, tipo, eu fiquei lá uns 6 meses.
E como era independente, não é que era desorganizado, mas era uma coisa com menos organização. Era uma coisa mais, tipo, rala e rola, né? Se der, deu, se não der, não deu. E aí, como eu comecei a estagiar meio cedo, assim, eu queria ir para um lugar que eu aprendesse mais, assim, tivesse, tipo, um responsável, né, que, enfim, cuidasse da estagiária Isadora, de Total. 19 anos, sabe? Aí deu 6 meses, assim, que eu fiquei nessa escola de yoga, aprendi várias coisas, meio na raça, assim, foi super legal, fiz vários amigos e tudo mais. E aí, depois, aí eu saí e aí eu fui pra Let's Indoor, que é onde eu trabalhei. Acho que fiquei 1 ano lá, foi o meu último emprego. E aí, sim, eu tive uma equipe de marketing, e aí eu entrei como estagiária de marketing, então eu fazia também de tudo um pouco, faz post, faz legenda. Marketing, né, publicidade, é fluido, você vai fazendo um pouquinho de tudo. E aí, eu entrei na Let's Indoor, que ela é basicamente, ela começou como uma startup, assim, de coisas para plantio dentro de casa, plantio indoor. Então, era uma startup, começou o Instagram meio informativo, então como que você planta dentro da sua casa, com estufas, planta tomate, planta um monte de coisa dentro de casa. E aí, e também, além de passar essas informações no Instagram, eles também tinham a loja, o site online, o e-commerce. Aí depois teve a loja física, enfim, fiquei lá 1 ano, aprendi muito com a equipe de marketing. Inclusive, Alex, se você estiver assistindo isso, um beijo. Porque ele foi o meu chefe direto, assim, e eu aprendi muito com ele, realmente. Nossa, um querido Photoshop, aprendi muita coisa, foi... Nossa... Gratidão, um sentimento de gratidão por ele, porque eu já tinha aprendido um pouco de Photoshop na faculdade, mas foi muito... Você quer aprender, você aprende sozinho, sabe? Tipo, eu vou te ensinar o básico e daí você aprende sozinho. E ele me ensinou muitas coisas, inclusive ele me ensinou uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje em dia, que é animação. Então, tipo, gifzinhos no Photoshop eu adoro. E ele que me ensinou. Então, aí eu fiquei 1 ano lá, fazendo de tudo um pouco, assim, desde Photoshop até... relação mesmo com o pessoal da loja física. Foi ótimo. E aí, só que aí eu queria um pouco, tipo... Eu sempre gostei de moda. Sempre gostei. E aí eu queria começar a estagiar num lugar que tivesse mais a ver com o que eu queria pro meu futuro. Entendeu? Porque, enfim, foi o que eu falei no começo. Esse negócio de trabalho sempre foi muito presente na minha família. E eu tinha um pavor de trabalhar com coisa que eu não queria. Pavor. Não que eu não gostasse de onde eu trabalhasse, eu adorava, mas o assunto não era o que eu queria pro meu futuro. E aí, então, já tava na neurose, assim, sei lá, minha geração é muito ansiosa, então eu já tava, tipo, tem que achar alguma coisa que faça sentido com o que eu quero. E aí, o Still The Look abriu vaga, aleatoriamente, no LinkedIn. E aí, eu cliquei e me candidatei, e aí, no fim... Demorou um pouco, mas deu certo, e aí eu entrei no Still The Look porque eu queria isso, eu queria um lugar que falasse de moda, que é o que eu gosto, que é o conteúdo que eu vejo no meu dia a dia, seria um lugar que eu trabalharia. Automaticamente abriram vaga, e aí eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo, e aí eu me candidatei, e deu certo, e agora eu tô aqui, né? É uma trajetória de carreira assim, não é muito grande, né? Tenho 22 anos, mas aprendi muito nesses 3 anos trabalhando. Foram 3? Acho que foram 3. Aprendi de horrores, assim. Não, tenho certeza. E aí, uma curiosidade que eu fiquei é que você já sabia que você queria trabalhar com moda desde o início. E o que fez você escolher essas outras experiências, né? Porque, enfim, de escola de yoga para plantio indoor é bem longe de moda, assim. Então, o que você olhou e que te chamou a atenção nessas vagas que fez você ir para esses lugares antes de você chegar aqui num lugar de moda, de fato? A liberdade que eu teria de criar dentro dessas vagas. Então, assim, design é uma coisa que, tipo, os designers vão entender. Vaga de design é uma coisa muito complicada hoje em dia, gente, porque designer é designer, correto? Só que muitas vagas no LinkedIn é tipo assim, designer gráfico. Você vai passar roupa, lavar roupa, você vai fazer o design, você vai editar o vídeo, aí você vai gravar. É tipo assim, muitas coisas, as pessoas meio que, tipo, acho que eu acho que a tecnologia, enfim, as vagas, elas estão muito se retransformando, como é que é? Se reconstruindo, se refazendo, sabe? Então, design gráfico para algumas pessoas, eles não sabem como colocar essa vaga no LinkedIn, sabe? Tipo, efetivamente, tipo, o designer faz isso, então você vai fazer isso. Então, era muito uma bagunça no começo, em 2022 isso. Tipo, já mudou muito, já melhorou muito como estão as vagas no LinkedIn. Assim, gente, eu acho que mudou 100%, porque hoje em dia eu vejo meus
meus amigos veem, eu não vejo, né? Meus amigos ficam vendo as vagas e tá muito melhor. Porque em 2022, uma vaga pra designer era isso, era tipo, muitas coisas. Tanto que eu procurei vaga de designer e achei social media, achei marketing. Nunca era uma coisa design, sabe? Acho que o design ainda tava muito entrando, assim. Eu fui na que eu mais tinha liberdade pra criar, entendeu? Que eu pudesse exercer o design minimamente. Então, na escola de yoga, tava lá, social media, você vai poder fazer os posts. Eu falei, bom, beleza. Beleza, eu vou poder ser designer, né? Vou poder criar os posts. Aí eu fui. Aí a Leds Indoor, ela era equipe de marketing pra ajudar nos posts do Instagram também. Aí eu fiquei, bom, beleza, eu consigo fazer mais design. Então, nas minhas entrevistas eu falava, eu gosto dessa parte de criação. Então, as pessoas também, tipo, viam isso em mim, sabe? Tipo, beleza, então ela vai conseguir ajudar efetivamente na parte gráfica, na parte de criação. Então, eu sempre buscava, assim, umas brechinhas onde eu pudesse exercer o que eu realmente gosto de fazer, sabe? Que é o foco que eu gosto de fazer. Então, acho que foi basicamente isso que eu via nessas outras vagas, assim. Porque antes, eu não via muitos canais, assim, de moda que eu me conectasse, entendeu? E aí, quando eu parei pra pesquisar isso, que eu vi o To The Look. Então, enfim, foi totalmente conectado. Porque foi, assim, bem na época que eu conheci. E eu me inscrevi, eu falei, mano, é isso. Então, tipo... E aí, eu vi a vaga de design, era design gráfico. E, tipo, a lista perfeita. E aí, eu fiquei, ai, gente, finalmente... Muito legal, Dora, porque, enfim, apesar de serem experiências muito diferentes, né, com certeza você aprendeu muitas coisas que você traz hoje em dia, né, porque ainda mais que você teve aí uma atuação super plural dentro do marketing, então fez social media, fez post, acho que isso vai transformando a gente num profissional cada vez mais completo e não tem jeito, qualquer experiência que a gente passa, de fato, acrescenta alguma coisa na nossa vida. E aí você chegou nesse momento de entrar no To The Look, que você falou que você simplesmente se candidatou para uma vaga no LinkedIn, assim. Você fez alguma coisa extra, além de se candidatar na vaga do LinkedIn? Ou você mandou e teve muita fé e aconteceu? Quanto tempo que foi mais ou menos esse processo? Como é que foi para você essa entrada aqui? Eu vi a vaga, assim, eu conheci o To The Look através da minha mãe. Até contei isso pra Manu na minha entrevista com a Manu. Caramba. E ela ficou tipo, caramba, que tudo! A Manu adorou essa informação. Ela falou, Eu amei também. Conheci através da minha mãe que seguiu o To The Look. E aí, direto, tipo, a gente posta, né? 5 tendências pra taranã. E minha mãe ama tendência. Então, ela seguia e falava, ela me mandava as que combinavam comigo. E aí, eu comecei a ver o Instagram deles, gostei, segui deles. Agora eu trabalho aqui, né? Nossa, aí eu segui. E deixei lá. Aí foi isso que eu falei, né? Tava entendendo o que eu queria fazer, vi que moda era realmente o que eu queria. E aí eu lembrei, falei, bom, To The Look é legal. Aí eu já tava me preparando, assim, pra sair do meu antigo emprego, então eu preparei, assim, o terreno, né? Não só saía doidada e falei, não, preparei todo o terreno. Então, acho que o que eu fiz antes de entrar foi arrumar todo o meu portfólio. Eu fiquei 2 semanas arrumando o portfólio. Eu falei, bom, já que eu vou entrar numa vaga de design, efetivamente de design, eu vou arrumar o portfólio, eu vou deixar ele lindo, porque tem que dar certo. Aí eu fiquei um tempão, assim, arrumando meu portfólio. Quando eu vi que ele tava bom, arrumei meu currículo também. E aí, me candidatei pra vaga. Fiquei esperando, só que assim, eu acho que foi muita jogar pro universo também, porque enquanto eu arrumava meu portfólio, não tinha vaga no To The Look ainda. Mas eu entrei no LinkedIn e coloquei o alerta da vaga. Olha aí a sacada. Coloquei o alerta. E aí, assim que eu terminei de arrumar meu portfólio, apareceu, assim, chegou a notificação, e ainda chegou a notificação atrasada, ou seja, se vocês querem uma vaga, coloquem um alerta, porque quando eu entrei, a vaga já tava lá um dia. Ele me alertou um dia depois. Então, já tinha várias candidaturas, várias. Eu falei, não pode ser. Aí eu me candidatei. Eu não lembro quando foi, eu já conversei sobre isso com a Clarinha, acho que foi em julho que eu me candidatei a primeira vez. Eu sei que essa vaga, ela abriu 2 vezes. E aí eu me candidatei em julho, assim... Viram minha candidatura, né? Porque o LinkedIn mostra quando vê. Ficou por essa, eu falei, bom, não sou boa o suficiente. O primeiro pensamento de uma menina jovem, né? Eu fiquei assim, não. É isso, gente, meu futuro talvez não seja na moda. Já tava assim, ok, beleza. Passou um tempo, acho que foi agosto. Depois abriram a vaga de novo. Pode ser que eu esteja falando todos os tempos errados, mas foi essa média, tá? Foi essa média, não sei se foi exatamente esses meses. E aí, acho que agosto abriu de novo, me candidatei de novo. Falei, não.
eu vou me candidatar de novo e vamos ver essa vaga, vamos me ver. E aí, pra me chamarem, acho que demorou mais um mês, se não me engano. Mas depois que me chamaram, foi uma entrevista, assim, atrás da outra, mais ou menos. Eu fiz com a Cibele, fiz com a Clarinha, fiz com a Isabela e fiz com a Manu. E aí, separadas, assim, né? Então, Aí foi um mês de entrevista também, entendeu? Foi um processo bem detalhado, assim, pra mim. Eu tava muito ansiosa, eu lembro que eu tava tipo, ai, passei da próxima. Ai, passei pra segunda. E eu lembro que a primeira fase, quando me chamaram, a Si me chamou, era pra mandar um teste, né? Um teste que eu fiz alguns posts, assim, e eu lembro que eu fiz esses posts, tipo, minuciosamente no Photoshop, assim, pensando detalhe por detalhe, eu não posso deixar nada escapar. Hoje eu vejo esse teste, eu faria várias coisas diferentes pra você ver como toda experiência é válida mesmo, porque, nossa, eu olho aquilo e fico, Clarinha, como que você pode me chamar? Eu faria totalmente diferente hoje em dia. Mas na época não, foi ótimo, né? Deu certo, o importante é que deu certo. Deu certo, isso que importa. E aí eu entrei, então foi tipo assim, eu acho que eu me preparei mais muito o digital, assim, tudo que eu tinha pra entregar, então organizar todas as minhas experiências que eu já tive, porque eu acho que todas são válidas, assim, tipo, eu coloquei muita coisa desde os meus primeiros designs até os meus atuais pra também verem essa evolução que eu tive, assim, dentro da faculdade, das minhas trajetórias, assim, nos trabalhos, então me preparei, assim, no portfólio e me preparei um pouco mentalmente também, tipo... É isso, vamos nessa, vai dar certo, uma coisa meio positiva, sabe? Vai dar certo, se não der certo, tudo bem também, a gente entrou em outro lugar. Mas foi muito isso, uma preparação meio pessoal, sabe? Tipo, agora que eu escolhi o que eu quero fazer, a gente vai conseguir, sabe? Uma coisa meio assim. Muito legal, Dora, eu ouvir tua experiência, porque eu acho que toda vez que a gente vai se candidatar para uma vaga, a gente fica muito pensando... talvez, o que essas pessoas querem ouvir de mim? Mas a verdade é que se a gente tem, é isso que você falou, um portfólio super bem estruturado, a gente tem certeza do que a gente quer para nossa carreira e a gente trabalha no nosso próprio crescimento e aprimoramento pessoal e profissional, a chance de você conseguir é muito maior, né? Assim, e às vezes as pessoas acham que, enfim, para trabalhar no Estúdio Look tem que fazer 1000 estripulias, mandar carta para Manu, mandar direct, e às vezes é só você, de fato, focar aí nas tuas experiências, se dedicar para fazer um teste, e ter um pouco de paciência também, né? Se candidatando da vaga ali pelo LinkedIn e aí falando, né, para você e para todo mundo que está nos ouvindo, os processos seletivos no Estúdio Look, eles acabam demorando um pouco mais, porque a gente recebe um contingente muito grande de currículos, então até olhar todo mundo, até garantir, enfim, que a gente tem ali a melhor pessoa, por isso que às vezes a gente abre a vaga 2 vezes, então é um processo um pouco mais demorado por causa disso, por causa do volume, mas funciona, a gente consegue contratar pessoas super legais, temos aí Dora para poder provar e que dá para entrar também pelo LinkedIn mesmo, né? Mas é isso, tem que ter paciência, tem que se preparar, tem que se dedicar no teste, tem que organizar o currículo. E você viveu a ansiedade do processo seletivo e depois a ansiedade até depois que você passou, né? Porque você passou em dezembro e começou só em janeiro. Você ficava imaginando como é que seria teu dia a dia? Nossa, juro. Gente, eu dou risada disso porque eu lembro que eu fiz uma entrevista com a Manu. Tô mentindo, eu não lembro o dia. Mas foi tipo assim, antes do dia 20 de dezembro, isso eu tenho certeza. A minha entrevista com a Manu foi antes do dia 20. Depois da minha entrevista com a Manu, deu 2 dias. A Cibele já me mandou mensagem, a nossa querida Si, no WhatsApp, falando, posso te ligar? Fiquei nervosa. Falei, não. Gente, se a Si, querida Si, tipo, porque ela me acompanhou em todas as minhas em todas as minhas entrevistas, né? Eu e a Cibele, assim. Eu falei, mano, se a Cibele me ligar agora e falar que eu não consigo, eu ficava muito chateada. E ela me ligou, só que ela me ligou super feliz e tudo mais. Eu acho que era até uma vaga, conversando com a Clarinha depois, era até uma vaga que a Clarinha queria muito preencher também, né? Que a Clarinha, ela é a nossa chefe no time de design ali. Então, era uma vaga que ela também queria muito preencher. Então, tipo, a Cibele me ligou muito feliz, assim, falando, ai, deu certo, que não sei o quê. E aí, eu, tipo, assim, no celular. Tipo, eu tava jantando. Sem acreditar. Eu tava assim, sim, são, tipo, 7 horas da noite. E ela, tipo, você passou, e eu, tipo, ai, que bom. E aí, nós duas comemorando no celular.
Tipo, eu não tava esperando receber aquilo aquela hora, sabe? Eu já tava esperando um e-mail, tipo, não tava esperando uma coisa muito, né, de humano pra humano, digamos assim. Eu tava esperando já o e-mail da CIRH, é isso. E ela me ligou, achei isso super legal, porque me conectei super ali com ela na hora. Eu fiquei tipo, nossa, que bom, muito feliz e tudo mais. Aí eu desliguei e fiquei... Aí ela falou, e você começa dia 6 de janeiro. Gente, eu tenho certeza que era tipo assim, 20 de dezembro. E aí eu fiquei assim, não. Aí eu desliguei e fiquei, bom, o que eu faço agora, né? Minha janta na minha frente, eu assim, e agora? eu espero até o dia 6 de janeiro, gente, a minha ansiedade Como já vou sobreviver até o dia 6 de janeiro. Exato! Aí eu liguei pra todos meus amigos, liguei pra todas as amigas, pra minha família, minha mãe, meu padrasto, meu namorado, falei, tipo, gente, passei. Aí terminei de avisar todo mundo, falei, bom, agora eu vou ter que esquecer isso até dia 6 de janeiro. Não esqueci. Passei o ano novo todo pensando. Ai, gente, vai chegar dia 6, eu vou trabalhar. Detalhe, eu voltava de viagem dia 6. Eu tinha avisado isso pra Cibele na época. E aí, o meu primeiro dia foi numa segunda, se eu não me engano. Então, a gente faz o home office. E aí, toda a minha integração, o meu voo atrasou. Meu voo arremeteu, mulher. No dia 6. Socorro, que medo. No dia 6, no dia do trabalho, eu ia chegar na minha casa 1h da tarde. Eu já tinha combinado com a Cibele que eu ia começar nesse horário, ia, enfim, fazer o horário certinho a partir da 1. 12h30, meu avião no céu, arremetendo, descendo e voltando. Aí eu não. Aí eu tinha internet no avião, né, que eu tinha pago. Eu falei, Cibele, meu voo arremeteu, eu não sei o quê, contando tudo pra ela. Real time, assim, porque eu tava muito nervosa. Eu esperei todos esses dias, aí chega no dia que eu tinha pra trabalhar, tá tudo errado. Grila, né? Fiquei muito brava. E aí, no final, eu fiz toda a integração e trabalhei do aeroporto, porque consegui ficar no aeroporto consegui sentar numa mesa 1h30 da tarde. Eu falei, não, vou fazer daqui, porque eu moro longe do aeroporto. E aí, eu fiz lá mesmo. E eu fiquei trabalhando e fiz toda a integração com a Sofia, que entrou comigo também. Pelo aeroporto, eu falei, gente, estou no aeroporto. Ignorem esse fundo, essas pessoas, vamos lá. Então, tipo assim, eu fiquei muito ansiosa até o dia 6, muito. Pensava, não, no dia 6 eu vou até me arrumar, vai ser home office, mas eu vou me arrumar, vou ficar bonitona na câmera, vou ser super sabe? Um fundo do meu quarto, pensando no que eu ia falar, deu tudo errado, entendeu? Eu tava de pijama no avião, tipo, pijama, eu digo, calça, moletom, meu cabelo cacheado não tinha finalizado, tava tudo ruim. E eu, tipo, bom dia, gente. Então, eu tive 15 dias de ansiedade, chegou no dia, ainda caguei tudo. Então, foi um misto de emoções. Sim. A vida te testou, Isadora, pra você trabalhar aqui. Me testou. Mas o bom é que deu certo, entendeu? Porque as coisas, quando era pra acontecer, elas acontecem com voo arremetendo ou não. Deu certo, você participou da integração. E aí, então, a gente chegou neste momento que você está aqui no STL. E aí, eu queria que você contasse pra gente um pouco o que exatamente você faz no Studio Look, como é que é a tua rotina, quais são as suas principais atribuições, como é que é o seu dia a dia? Aqui no Studio Look eu trabalho com Clarinha, Mai, né, Giovana, o time de design, e a Sarinha também agora, ela trabalha ali com a gente, não só com a gente, também com a Sophie, mas eu faço assim, o time de design eu acho que a gente se ajuda muito. Um dia eu até tava falando com a Luana, ela falou que o time de design aqui no Studio Look é um time que sempre se ajuda, sabe? A gente tem um grupo que a gente faz de tudo um pouco, assim, tem um grupo de design, e aí, tipo, a gente manda peça uma pra outra provar, a gente tá sempre se comunicando, então tudo que vai pro Instagram eu faço, assim, efetivamente orgânicos, né? Todos os posts de orgânicos que vão pro Instagram do Studio Look. Mas é isso, a gente se ajuda muito. Então, às vezes eu tô ali com a minha pauta de fazer todos os orgânicos, mas às vezes eu ajudo a Mai numa publi, ajudo a Clarinha em outra coisa, ajudo a Karen, Zona pra coisa do site. Então, tipo, é muito uma mão lava a outra, sabe? Eu gosto muito disso. Eu acho que isso, além de eu aprender muitas coisas com o meu time no geral, eu criei conexões com elas, que, enfim, eu adoro, então, mas no geral a minha pauta é isso, eu faço os orgânicos, então entra coisa todo dia, né, o pessoal de conteúdo, a gente tem ali algumas reuniões de brainstorming, então a gente já fica ali no radar o que o pessoal de design vai fazer, e a gente bate também com a Clarinha tudo que é a prioridade do dia, então, tipo,
post sobre beleza é prioridade, então orgânicos passa para Dora. Então a gente sempre tem essa organização do que é prioridade e do que não é, mas eu faço principalmente isso, eu faço orgânicos pro Instagram. Então, se você for ver lá um postzão de tendência, o que tá rolando, desfiles, provavelmente fui eu que fiz, ou a Giovana também. Mas é isso, basicamente. Mas a gente faz de tudo um pouco, tá? Aí eu faço orgânico, a Clarinha também faz, a Maisana também faz, todo mundo faz um pouco de tudo. Mas a gente tem essas funçõezinhas mais, assim, alocadas pra cada uma. Mas basicamente é isso. Basicamente não, porque é muita coisa. Também, né? Que eu já vi. É bastante coisa. E eu já vi você também fazendo captação de algumas coisas. Já vi você sendo personagem de publi. Olha aí, tá fazendo mais coisa ainda que nem você não se lembra. É verdade. Nossa, eu esqueci completamente. Sim, eu tiro foto dos recebidos também. Já que eu faço feed também, já aproveitei ali pra pegar essa demandinha aí pra tirar as fotos pra ver como melhor vai ficar no feed. Então, toda quarta eu também pego os recebidos que ficam no armário de recebidos, abro eles, vejo de onde coloco na planilha, a Clarinha me ajuda também. E vou tirando as fotos ali pra foto e gravo o vídeo também, que agora a gente vai fazer recebidos em vídeo. Então, a gente para ali pra gravar algumas coisas. Participo de algumas produções também. Recentemente eu fiz uma que foi do Weed Care, que era de cabelo cacheado, então finalizei meu cabelo com os produtos da Weed Care, tirei foto antes e depois, enfim. Participo do Estilo The Vlog, né, que todo mundo participa um pouquinho do Estilo The Vlog, eu adoro participar, acho tudo. Adoro dar minha opinião, pegar o microfone, falar as coisas, adoro. Então, eu participo de tudo um pouquinho ali, né? Sempre gosto de falar muito, então pra mim pode me gravar, por mim não tem problema, adoro. E faço umas produçõezinhas, né? Esse dos recebidos e tudo mais. Mas basicamente, coisa pra caramba, né? Pô? A gente tudo faz isso, aí de tudo um pouco, tudo isso. É um dia a dia muito plural aqui no Estúdio Look, né? Não tem jeito, Super. as coisas vão acontecendo e a gente vai fazendo. E aí, o que você diria que é hoje o maior desafio no seu dia a dia de trabalho? Eu acho que o meu maior desafio no dia a dia é comigo mesma, assim. Eu acho que eu entender que, é isso que você falou, o Estúdio Look ele é muito plural, né? A gente faz muitas coisas. E às vezes eu quero fazer, às vezes eu tô fazendo muitas coisas e eu traço uma meta do que eu quero entregar no dia. Só que se eu não cumpro essa meta, eu fico muito brava. Então, meu desafio é comigo mesma. É de tipo assim, Dora, tá tudo bem. Nem sempre a gente vai conseguir entregar tudo, sabe? Tipo, eu entrego o que eu consigo, assim, dou o meu melhor, claro. Só que às vezes eu quero dar mais que o meu melhor. Só que não dá, não preciso disso, sabe? Então, eu acho que o meu desafio no dia a dia, eu acho que não é nem no Estúdio The Look ou nas minhas demandas, nem nada. Eu acho que é uma coisa muito pessoal, do tipo assim, tá tudo bem, calma, você vai conseguir. De cobrança mesmo, né? De cobrança, me cobro muito, me cobro até mais do que eu deveria, assim, direto a Clarinha fala, Dora, tá tudo bem, deu certo, é isso, vamos lá. E eu fico tipo, poderia ter feito melhor, sabe, essa coisa de se cobrar. Então, o meu maior desafio, com certeza, é eu comigo mesma, assim, eu me cobro demais, como se eu não fosse boa naquilo que eu faço, sabe? Mas eu sou boa. Então, não se cobrem demais, gente. Não se cobrem demais. Façam o que dá, sejam bons naquilo que vocês são, mas não se cobrem demais, porque não precisa, assim. É uma autossabotagem que não precisa. Então, o meu maior desafio é esse. Eu preciso, às vezes, colocar o pé no chão, sabe? Dar uma respirada, tipo assim... Foi. É isso. Então, acho que esse é o meu maior desafio, assim, comigo mesmo. Com certeza. Super entendo, e aí te trazendo uma mensagem do futuro, de quem já tem aí os seus 35 anos, com a maturidade vai melhorando um pouco, assim. Principalmente, eu tenho esse perfil também de ser uma pessoa que se cobra muito, e aí, com o passar do tempo, a gente vai entendendo que é isso, assim, tem dia que a gente vai estar melhor e super produtivo, tem dia que a gente vai estar um pouco mais triste, ou então um pouco mais sem foco, e faz parte, né? Acho que somos todos seres humanos e vai melhorar, Dora. Te garanto. E aí agora eu quero saber o que você mais gosta de trabalhar no Estúdio Look, o que você mais ama fazer, assim, qual que é a parte mais legal do seu dia a dia? Tem muitas coisas legais, né? Se for pra pensar, é uma lista de várias coisas legais. Mas acho que a que mais me pega, assim, de trabalhar no Estúdio Look é que é um lugar que, como eu falei no começo, eu sou uma pessoa muito comunicativa, então pessoas que falam muito, a gente que fala muito, que é tagarela, se a gente convive com pessoas que não são, a gente acaba ficando meio tipo, sabe? Eu vou ficar em silêncio. Então,
quando eu cheguei aqui, eu fiquei com um pouquinho de medo de ser uma coisa, assim, escritório de moda, um pessoal que tá sempre envolvido com a internet. Eu tava com medo de ser uma coisa que não fosse da forma que eu pensava, que é o quê? Pessoas que estão ali conversando, aparecem na câmera, né? Se você tem culhões pra aparecer na câmera e falar no microfone, você provavelmente é extrovertido. Eu tava com medo de chegar e não ser isso. E aí eu ia ficar muito tristinha. E aí, quando eu cheguei e eu vi que era assim, e que eu ia ter essa liberdade de, tipo, conversar com as pessoas e fazer amizades. Eu sei que trabalho, amizade é a parte, mas eu acho que quando você cria essas conexões no seu ambiente de trabalho, as coisas se tornam mais leves também, né? Se você não olha só pra pessoa que tá do seu lado como, a minha colega de trabalho, sabe? Eu acho que você vê ela com mais empatia, as coisas ficam mais leves. E eu tava com medo de não ser um lugar leve, porque como eu falei no começo, é um lugar além de ser um lugar e ser um assunto que eu quero trabalhar pro futuro, né, moda, etc. Tava com medo de ter essa quebra de expectativa. E hoje em dia eu acordo, tipo, super feliz pra ir trabalhar. Assim, não que eu não acordasse feliz nos outros lugares, não é isso que eu tô falando. Mas também não é sempre que a gente acorda feliz pra ir trabalhar, né? Vamos ser sinceros, trabalho é trabalho. Sim, ninguém acorda, nossa, total. Hoje eu vou trabalhar, uhul! Não, hoje eu vou trabalhar, mas pelo menos eu tô com as meninas do Shoe The Look, sabe? Que são pessoas que me acolheram super bem e que eu fiz uma amizade realmente, tipo... São pessoas que eu convido pra ir jantar comigo depois do trabalho, sabe? Só que eu tenho essa relação. E eu acho que isso, pra minha pessoa, pro meu tipo de personalidade, é uma coisa que faz muita diferença. Porque eu trabalho com pessoas que eu gosto e que gostam de mim. Então, eu já faço uma coisa que eu gosto, de um assunto que eu gosto, com pessoas que eu gosto. Então, esse lance das pessoas, o design eu já ia ter, a moda eu já ia ter. Aí esse lance de ter pessoas que eu gosto só faz tudo ficar melhor e mais leve, sabe? Então acho que isso é o que eu mais gosto no Shoe The Look, assim, adoro trabalhar com design e tudo mais, mas eu acho que é isso, o pessoal do Shoe The Look me abraçou de uma forma que hoje eu consigo ver, tipo, que essas conexões são importantes, sabe? Também pro convívio e pra sua vida no geral. Então o Shoe The Look me trouxe isso de uma forma muito leve, muito boa e muito sincera também. Então... acho que esse é o que eu mais gosto hoje em dia. Tipo, poder trabalhar com vocês e ter essa conexão legal com vocês, sabe? Muito legal. E não tem jeito, faz muita diferença quando você se dá bem com as pessoas. E acho que isso é muito cultural do STL também. É muito comum que as pessoas cheguem aqui e de fato virem muito amigas, enfim, para além do trabalho. Porque eu acho que faz muito parte da vibe do escritório, né, no nosso dia a dia. E inclusive quando a gente estava conversando antes da nossa gravação sobre um momento profissional que te marcou, você disse que era de fato o que você estava vivendo agora aqui no STL. E foi uma coisa que eu achei muito legal, assim, porque é muito gostoso quando a gente está realizada e a gente consegue perceber isso enquanto a gente está vivendo, né? É aquela coisa de você, eu sou feliz e eu sei que eu sou, assim, que às vezes a gente Sim. precisa talvez se perder para dar valor e não é o seu caso. Você está falando que você está vivendo isso e que de fato é algo que é muito importante para sua carreira. E eu queria saber por que você considera que esse é um momento importante, um momento marcante, decisivo na sua carreira, na sua trajetória. Acho que um pouco do que eu falei antes, né? Acho que as pessoas, mas eu acho que é importante porque antes de eu conhecer o Shoe The Look, eu não sabia o quão grande o Shoe The Look é. Tanto, não só nas redes sociais, eu digo de influência mesmo. Então, eu acho que eu estar nesse lugar, na posição que eu estou, tipo, vai ser muito bom pra Isadora do futuro. Parece meio raso isso que eu tô falando, né? Mas é real. Tipo, eu não sabia dessa influência que o Shoe The Look tem e eu só percebi isso dentro do Shoe The Look porque as pessoas me fizeram notar isso. Então, tipo, quando eu entrei no Shoe The Look, eu fiquei muito feliz e tudo mais. Trabalhei de boa. E aí, com o passar do tempo, que as pessoas à minha volta, assim, na faculdade, que, gente, a faculdade é puro networking, tá? Eu tenho, assim, 5 Total. amigos que eu conto no dedo. O resto, e não tá errado, networking é muito bom. E let's go, bora lá. Sejam colegas dos seus amigos da faculdade, de boa. E só que daí, com essas pessoas, eu comecei a perceber, elas começaram a chegar em mim. Tipo, que legal que você tá no Shoe The Look, que não sei o quê. Professores vieram falar comigo. Uma professora que eu gosto muito, uma professora que eu gosto muito, a Jo, querida, que me colocou moda na cabeça, tanto que eu já fiz uma iniciação científica com ela sobre moda sustentável, ela que me apresentou esse mundão. Então, ela também falou comigo, falou, nossa, muito legal que você tá lá, tipo, invista nisso,
Porque eles são bons, entendeu? Eles têm boa influência. Então eu acho que essa vai ser a parte marcante. É isso que vai ser marcante pra mim também, que envolve muito isso que você falou. Eu sou feliz, eu sei que eu sou feliz. Então, isso também, tipo, eu estou no She The Look e depois que eu entrei no She The Look, eu vi que, caramba, é uma oportunidade muito boa pro que eu quero ser, sabe? Então, é isso, de eu estar e ser, sabe? Tipo, eu tô agora e pretendo continuar. É isso, eu acho que mais marcante é o fato de eu ter conseguido essa oportunidade, sabe? Que eu não tinha noção do tamanho que ela era e que hoje em dia eu sei que é uma porta muito boa que se abriu pra mim. E, enfim, acho que o marcante é eu pensar isso, às vezes, sabe? Às vezes eu esqueço isso, ficar no dia a dia, né? Na rotina, trabalho no She The Look. E sempre tem alguém que me lembra que, tipo, caramba, você tá no She The Look, que da hora, sabe? Sempre alguém. Eu saio, tipo, pra ir no barzinho com os meus amigos. Eu encontro alguém que fala, nossa, que legal que você tá no She The Look. Ou, tipo, tem vaga no She The Look? Sabe? Isso eu sempre pergunto se tem vaga. Tem. Daí eu percebo, me relembram a oportunidade que eu tenho, sabe? Então isso no meu dia a dia, quando eu lembro que é marcante pra mim. De tipo, caramba, da hora isso tá acontecendo uma coisa legal, sabe? Amei ver a tua visão sobre esse momento profissional, a tua experiência. Acho que com certeza vai ser marcante pra você e vai moldar muito a Dora do futuro, né? Que está aí, como a gente disse, apenas começando a sua trajetória profissional. E a gente tá se encaminhando pro fim dessa conversa, mas não é o fim ainda, entendeu? Porque antes a gente tem um clássico do The Look Stealers, que é o bate-bola jogo rápido, que é uma parte que eu amo. E aí eu quero saber, está pronta, Dora? Ai, acho que eu tô. Eu não posso pensar muito. Não, vamos lá. A ideia aqui é justamente você não pensar muito. Eu te faço uma pergunta e você, responde na hora. Então, a primeira é, Dora, ser look stealer pra você é? Eu acho que é uma oportunidade única que eu abracei e me joguei de cabeça. E é um lugar que eu aprendo todo dia com todas as meninas, assim. Eu acho que é um lugar que virou meu ponto de referência, sabe? Tipo, as pessoas dentro do She The Look viraram meu ponto de referência, assim. Acho que é onde eu mais tenho referência pro meu futuro e pra moldar a Isadora do futuro. Assim, com certeza. Ser uma look stealer me colocou nessa posição, sabe? Conhecer vocês e, tipo, ter referências muito boas. Acho que é todo dia trabalhar com as pessoas que eu vejo que são minha referência, sabe? Muito bom, olha aí, foi ótima a resposta. E aí, agora mais desafiador, que é pra ser sucinta. Quero saber como que é trabalhar no She The Look em 3 palavras. Diversão. Nossa, eu sou muito ruim, desculpa. Nossa, sou péssima nisso. Tá tudo bem. Olha, Dora, já falamos sobre isso. Para de se cobrar tanto, por favor. Vamos ser leves, né? Não sei, 3 palavras. Super difícil pra mim 3 palavras. Laís. E a primeira é diversão ainda por cima. E aí, você tá sofrendo. Mas é que eu me divirto, tá vendo? Eu acho que é companheirismo também, que é uma coisa que, enfim, eu sentia falta em outros trabalhos. E aprendizado. Acho que pra mim, né, que diversão, sou... companheirismo e aprendizado. Olha aí, 3 palavras ótimas. E o que você deseja pro futuro do STL? Ai, pro futuro do STL eu desejo muita paz, começando no começo. Muita paz pra todo mundo, pra nós, pra empresa no geral. Sucesso, né? Eu acho que sucesso é uma palavra importante. Eu acho que a mídia, no geral, tá sempre... É muito fluida, né? A gente sempre tem que se adaptar a muitas coisas. Então, eu desejo que a gente se adapte bem e tenha muito sucesso, que a gente merece, né? A gente trabalha bastante aqui, tem o melhor pra todos. Então, acho que sucesso, principalmente. Boa. E o que você acha que a Dora de 10 anos atrás, ou seja, a Dora de 12 anos, apenas uma adolescente, uma pré-adolescente. Uma pré. Se a Dora uma pré-adolescente de 12 anos encontrasse com a Dora de hoje, o que você acha que uma diria pra outra? Nossa, minha Dora de 12 anos, ela ia me amar? Ela ia me achar tudo. Ela ia falar, nossa, que bom. Que bom que a gente tá assim, juro por Deus. Porque quando eu era pequena, eu sempre fui muito da tecnologia, né? Acho que é a minha geração no geral. Então, eu sempre tirava foto, eu era muito da foto. Amava que meus pais me gravassem. Tenho vários vídeos pequena. Então, se minha Isadora de 12 anos me visse hoje, ela ia falar assim, uou, uhul. Ainda bem que a gente continua nisso e vai continuar nisso daí por um tempo. Então, ela ia estar muito orgulhosa. E eu penso muito nisso. Eu penso, nossa, Isadora de antiga... Sempre que eu faço alguma coisa, eu penso, nossa, Isadora de antigamente, ela ia adorar isso. E aí eu sigo nessa linha. Muito legal.
Gostoso demais. Cara, tem coisa mais gostosa do que você saber que você está agradando a sua criança interior. Não aquela existe. que você teve sonho. Tipo assim, é muito realização, muito legal. É muito. Nossa, você abraça a sua criança interior. Isso aí é a melhor coisa que você tem. E aí agora é o momento de indicação. Então eu quero que você conte um livro, um filme, uma série, alguma coisa que te inspira e que você gostaria de indicar para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu vou indicar a minha série preferida, gente. Que por mais que ela seja a minha série preferida, antiga, muitas pessoas não viram. Vou indicar duas. Que é Fleabag, minha série preferida. Se vocês não assistiram, Tudo. assistam. Gente, divisor de águas, tá? Ela te faz refletir sobre muitas coisas. Eu que me cobro demais, Fleabag foi assim, ó, maravilhoso. E uma que também a atriz de Fleabag faz, e poucas pessoas conhecem, e eu tava indicando esses dias pro pessoal do escritório, é Crashing, que é com ela também, e é muito Não boa. conheço. Assista. E eu amo ela. Aham. Eu também. Por isso que eu assisti. Crashing, o nome. Eu acho que Crashing... As duas são da Amazon Prime, eu acho, né? Prime Video, na verdade. Amazon é loja. Prime Video. As duas são lá. E Fleabag, classicona, minha série favorita. E realmente é uma série conforto pra mim. Sempre que eu tô meio mal, eu vou lá e assisto. E a Fleabag me dá um tapa na cara, entendeu? E Crashing pra ser uma coisa mais comédia, que é com ela também. Ela é uma ótima atriz, eu amo ela. Então é tudo essa série. Assistam, as duas. Amei as indicações. E aí, Dora, qual que é a sua trilha sonora perfeita para trabalhar? Quando você precisa aí se concentrar para liberar as coisas, o que você gosta de ouvir? Ou você prefere não ouvir nada também, pode ser? Eu escuto de tudo um pouco, assim. Atualmente, eu vou indicar aqui duas coisas que eu escuto. Na verdade, eu vou indicar. O meu namorado, ele é DJ. Então, às vezes, eu escuto o set dele, que tem lá no SoundCloud. A dupla dele é ele e o melhor amigo dele. E eles se chamam Paulos Hermanos, pra quem nunca viu Breaking Bad. É uma referência a Breaking Bad. Já assistiu? Já. Então. Assista o set deles. Escuta o set deles, que é ótimo pra trabalhar, adoro. E pra não ser clubista, eu também tô ouvindo muito o último álbum do Dom L pra trabalhar. Então, é muito bom também. Escutem. É levezinha, uma coisa mais gostosinha, brasileira. Eu adoro música brasileira. Com certeza, tudo que eu escuto muito mais música brasileira do que gringa. Então, minhas indicações sempre vão ser brasileiras. E o último álbum do Dom L, pra mim, tá sendo bem leve. Eu gosto de trabalhar com uma musiquinha meio ambiente, meio leve. Eu tô adorando. Então, é esse tipo de música que eu tô ouvindo. Tranquilas. Amei. Amei a indicação, amo Dom L, vou procurar também. E aí, pra encerrar, eu quero saber o que você diria para as pessoas que estão nos escutando e que querem trabalhar no Estúdio Look, ou então querem trabalhar com moda e conteúdo de forma geral, assim. O que você diria com tanta sabedoria do auge dos seus 22 anos? Bom, com a minha sabedoria do auge dos 22 anos, eu diria uma coisa que eu falei até ali no meio. Gente, se organizem com o que vocês têm. E o que vocês têm tá ótimo. Se foi feito com dedicação, assim, se deu cara a tapa pra fazer aquilo, invista naquilo, porque vai dar certo, entendeu? Acho que tudo que você faz com amor e dedicação, no fim dá certo, porque a vida vai te recompensar de alguma forma. Então, se você quer trabalhar nesse mundo de moda, de conteúdo, junto que você tem, assim, cria algumas coisas. No meu caso, que sou de criação, criei um monte de coisa de design do zero, sem, sabe, só dando a cara a tapa lá. Então, junto que você tem os seus talentos, as suas maiores skills, como falam, entendeu? E cria um bom portfólio, um bom currículo e manda. Manda no LinkedIn, espera abrir vaga, coloca a notificação da vaga, manda o currículo para a empresa e, olha, joga pro universo. Manifesta. Manifeste, porque foi isso que eu falou, eu tenho 22 anos, né? Então a gente vive muito na base do manifestar, vai dar certo, a gente é jovem, vai dar certo. Então é isso, se dedique, eu acho que o principal que eu falo é se dedicar mesmo, porque sem dedicação não vai dar certo. Mais para pessoas que, se estiverem me ouvindo, que tiverem a minha idade, as pessoas mais maduras, elas veem isso, elas veem a dedicação. Se você tiver dedicação, elas vão ver isso. Isso vai ser valorizado. Então, se dedique. Total. Entendeu? Porque não dá pra fazer as coisas nas coxas, gente. Se dedique mesmo, entendeu? A gente já é jovem, a gente é essa geração Z, a gente já sabe que tá meio complicado algumas coisas. Então, é hora de se dedicar, entendeu? É hora de fazer acontecer. E essa é a minha dica, assim. Amei, Dora, amei a dica, assim, vou te falar, tá? Você é muito madura, sim, para a sua idade, muito sábia também, muito obrigada por dividir um pouco da sua história com a gente, eu amei te conhecer um pouco mais, amei muito a nossa troca.
Ai, obrigada, Laís. Eu que agradeço o convite. Tava esperando esse convite aparecer, já tava meio nervosa caso ele aparecesse, mas apareceu e acho que deu tudo certo. Então, muito obrigada. Deu super certo, muito obrigada. E muito obrigada a você também que está nos ouvindo. Na próxima semana a gente tem mais um episódio fresquinho, então não esquece de seguir o The Look Stylists no seu player preferido e ativar as notificações também para não perder nenhum episódio novo. Um beijo e até a próxima semana. Beijão!